Bom dia, galera do Terceirão. Salve, salve, a nossa turma. Nessa semana, ainda continuaremos trabalhando o material estruturado, que é aquele material que tem os descritores, ok? Essa semana a gente vai trabalhar o descritor 3, que ele pede para que os alunos possam aprender o seguinte, inferir informações de um texto verbal. A gente vai também aprender o significado dessa palavra inferir, ok? Vamos lá. Acompanhe comigo, por favor, na telinha aí, do seu celular, do seu notebook, enfim, acompanhe comigo. Pessoal, aí nessa primeira página, você já pode ver o seguinte. Nesta aula você aprenderá a inferir o sentido de palavra ou expressão em um texto. O significado da palavra inferir nada mais é do que deduzir. É que você possa pegar informações do próprio texto e você possa deduzir o que o texto quer dizer. Simples. A identificar temas universais abordados nos textos a serem lidos, a distinguir as características de gêneros textuais que circulam na sociedade, no seu Facebook, na revista, no jornal, no seu Instagram e assim por diante, numa placa e assim por diante. A usar as relações intertextuais como recurso de compreensão e estratégia de leitura, ou seja, para que você possa se utilizar desses textos que vocês leem diariamente. Ou também, por exemplo, se você não sabe, quando você escuta uma notícia de um jornal, isso é uma leitura. Por mais que você não esteja lendo com seus lábios, né, um determinado texto, mas você ouvir é uma espécie de leitura. Você, na verdade, está ouvindo e você está condensando informações para que você possa utilizar dessas informações para alguma coisa, para se inteirar de algum assunto que esteja acontecendo ou propriamente para se apropriar daquele acontecimento através dessa leitura. Beleza? Vamos lá, continuemos. Diz o seguinte. Para começo de conversa, iniciaremos aqui com um texto bem instigante, na verdade. É um texto que tem um desafio para vocês. Vocês vão ter que descobrir quem foi que cometeu um crime, ok? Vamos lá. Um dia, um jovem detetive chamado Álvaro teve de resolver um crime diferente. No caso, 5 pessoas que se conheciam entre si estavam envolvidas e uma delas cometeu o crime com uma arma. O detalhe é que por alguma estranha razão, o arquivo não tinha informação sobre qual dessas pessoas havia sido a vítima. O detetive revisou cuidadosamente todos os documentos e descobriu o nome do assassino, da vítima, graças a alguns pequenos detalhes. Vamos ver se assim, como Álvaro, você consegue resolver esse mistério. Agora fique atento às pistas encontradas pelo detetive Álvaro e deduza qual o suspeito mais provável cometeu esse crime. Suspeito número 1. José viciado em jogar futebol. No dia seguinte ao crime, ele e outra pessoa que não tinha nada a ver com o fato jogaram futebol em um torneio amador. Suspeito número 2. João mudou-se para a cidade um ano antes do assassinato, mas nasceu e cresceu em uma pequena ilha de pescadores, portanto, seu maior sonho era ter um bote, um pequeno barco. Suspeito número 3. Mário trabalha como modelo e é muito vaidoso. Vários dias antes do assassinato, ele começou a posar para Francisco, que estava pintando um retrato seu dos pés à cabeça. Suspeito número 4. Francisco é um famoso pintor de retratos. Pinta quadros. Ele pretende acabar o retrato de Mário, na próxima semana. Suspeito número 5. Desde o assassinato, Alex, que explora a fauna marinha, está em uma expedição em Fernando de Noronha, com outros 20 cientistas. Denote aqui que ele é o quê? Que ele é um biólogo. Além disso, o detetive anotou outros dados importantes. Uma semana antes do assassinato, o assassino quebrou uma perna. Mário e Alex se conheceram aproximadamente um ano antes do assassinato. Alex e o assassino se conhecem desde a infância. Eram vizinhos em uma cidade grande. O assassino não gostava de praticar esporte e muito menos tinha tempo de ir ao barbeiro e academia. E aí, galera? Após muito pensar, Álvaro descobriu quem é a vítima e quem é o assassino. E você, já descobriu? Discuta oralmente com seus colegas ou com alguém pelo próprio WhatsApp
e em seguida socialize como você deduziu, como você inferiu, ou seja, como você descobriu quem era o assassino. Depois da discussão, percebemos que usamos a linguagem com frequência para nos comunicarmos, ou seja, sempre nos comunicamos para realizarmos várias ações, seja no campo da vida pessoal, seja no campo artístico-literário, como comprovamos pela leitura do trecho de Carlos Drummond que vai vir a seguir, que na verdade é um poema, desde que circula no campo artístico-literário e que muitas vezes tem o objetivo de entreter o leitor. É mais um textozinho para que você possa perceber o quanto que a linguagem ela é interessante quando você descobre detalhes sobre ela. Presta atenção. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Em relação ao trecho que nós acabamos de ler, eu vou dar uma pulada aqui agora. Ok? Mas vocês podem responder essas duas questões aqui oralmente. Mesmo que eu não esteja ouvindo, é como se você estivesse participando da aula aqui junto comigo. Vamos lá. Em relação ao trecho que eu acabei de ler, sobre o trecho do Carlos Drummond de Andrade, que é sobre a pedra no meio do caminho. De que se trata essa estrofe? Segundo, 2, no caso. No contexto do poema, pode-se inferir que a palavra pedra significa o quê? E aí, você percebeu que algumas palavras foram recorrentes em nossa conversa até aqui, como inferir e deduzir? Pois bem, o mini dicionário House traz a seguinte definição de inferir. Vejamos aqui, ó. Inferir. Concluir pelo raciocínio, a partir de fatos, indícios, deduzir. Dessa forma, inferir diz respeito à capacidade de deduzir uma informação que não está totalmente clara na comunicação, seja ela em textos escritos ou orais. Quando você infere o sentido de uma palavra ou expressão desconhecida em um texto, na verdade está relacionando informações novas a partir de pistas que o contexto lhe apresenta. Esse mesmo processo mental acontece com as pessoas quando estão interagindo nas mais variadas situações comunicativas. Após todos os esclarecimentos até agora sobre inferir o sentido de palavra ou expressão, você volta a entender o seguinte. Volte aos objetivos da aula e elabore junto ao professor o conceito desta aula. Ou seja, qual, na verdade, o sentido dessa aula? A gente vai trabalhar exatamente com entender expressões dentro de palavras, dentro de um texto, dentro de um contexto, dentro de um texto. E a gente também vai aprender a deduzir o que quer dizer aquela expressão dentro de determinado contexto e também dentro de determinadas ações comunicativas, ok? Haja visto que aqui no Nordeste nós temos muitas expressões que até só nós conhecemos, ok? Essas expressões, na verdade, são bem corriqueiras no nosso dia a dia. Mas a gente vai aprender exatamente a deduzir o que significa essas expressões, uma palavra dentro de um texto, dentro de uma frase, dentro de um contexto em si. Vamos lá. Para começo de conversa, ou então conversando com o texto, perdão. Quando você infere, ou seja, deduz o sentido de uma palavra ou expressão desconhecida em um texto, na verdade está relacionando informações novas, a partir de pistas que o contexto lhe apresenta, que o contexto lhe deu. Agora que você já conhece o conceito de inferência, de deduzir, chegou o momento de ter contato com alguns gêneros textuais que circulam no nosso dia a dia e de perceber como nossa capacidade de deduzir uma informação no texto é sempre solicitada nas leituras cotidianas. A seguir, leia o fragmento do capítulo 3 da obra O Alienista, de Machado de Assis. Muito bacana esse texto, na verdade, esse livro. Esses dias até mesmo o professor Fernando, aqui de Pera Branca, Fernando Vanucci, me mandou esse texto, aliás, esse livro em PDF. Posso até mandar para vocês depois. Vamos lá. Um dia, ao jantar, como lhe perguntasse o marido o que é que tinha, respondeu tristemente que nada. Depois atreveu-se um pouco e foi ao ponto de dizer que se considerava tão viúva como dantes. Presta atenção na palavrazinha em negrito aí, E acrescentou: quem diria nunca que meia dúzia de lunáticos? Não acabou a frase. Ou antes, acabou-a levando os olhos ao teto. Os olhos que eram
a sua feição mais insinuante. Negros grandes, levados de uma luz úmida, como os da aurora. Quanto ao gesto, era o mesmo que empregava no dia em que Simão Bacamarte a pediu em casamento. Não dizem as crônicas que Dona Evarista brandiu aquela arma com o perverso intuito de degolar de uma vez a ciência, ou pelo menos decepar-lhe as mãos. Mas a conjectura é verossímil. Em todo caso, o alienista não lhe atribuiu intenção. E não se irritou o grande homem, não ficou sequer consternado. O metal de seus olhos não deixou de ser o mesmo metal, duro, liso, eterno, nem a menor prega veio quebrar a superfície da fronte quieta como a água de Botafogo. Talvez um sorriso lhe descerrou os lábios, por entre os quais filtrou esta palavra macia como óleo de cântico. Consinto que vás dar um passeio ao Rio de Janeiro. Vou dar uma pulada aqui agora, pessoal, lá para a questão 4, para que vocês possam fazer esse quadrinho aqui. Ó. Vou deixar ele aqui paradinho aqui para que vocês possam ter um pequeno momento junto a ele. Preste atenção aqui. Ó. O que é que você vai fazer na questão 4? Diz assim, ó, com o auxílio do dicionário, ou seja ele o dicionário online, ou se você tiver um dicionário em casa, melhor ainda. Preencha a tabela abaixo com os significados das palavras destacadas no fragmento. Palavras do texto. São elas aqui ao todo 3, 6, 7. Quais são elas? Dantes, brandio, conjectura, verossímil, consternado, descerrou e consinto. Significado denotativo. Vocês vão dar para mim o significado real dessa palavra. Ou seja, o significado que realmente ela expressa. Isso através do dicionário. E no outro quadrinho, no último quadrinho, vocês vão me dar o sentido conotativo. E o que é o sentido conotativo? É o sentido que não é real. Na verdade, é um sentido figurado. Vou dar um exemplo para vocês aqui do que é um sentido figurado e o que é um sentido real. Por exemplo, eu estou olhando aqui agora para a porta do meu quarto, que diz o seguinte: a porta do meu quarto está quebrada. Pronto, beleza. Mas se eu digo o seguinte, olha, o jogador de futebol do meu time, ele parece uma porta dentro de campo. Ok? Ele parece uma porta. O que é que eu quero dizer com isso? Significa o seguinte, olha, quando eu digo que a porta do meu quarto está quebrada, significa que isso é o sentido real. Realmente ela está quebrada, ela está com um pequeno defeito ali. Mas quando eu digo que, por exemplo, o jogador do meu time parece uma porta dentro de campo, significa que ele faz a mesma coisa sempre. Igual a porta faz aqui. Apenas ele vai e volta. Simplesmente ele é um jogador ruim, um jogador que não tem tantas qualidades. Então, quando eu digo que ele parece uma porta, parece que ele fica mais parado, entendeu? O movimento que ele faz sempre é o mesmo. Então, pessoal, sentido real é quando a palavra tem um sentido validado pelo dicionário. Já o sentido conotativo é quando tem um sentido figurado. É quando eu digo uma coisa e, na verdade, eu quero dizer outra. Ok? Vou dar um exemplo bem básico aqui do que a gente fala. Ó. Quando eu digo assim, olha, cara, eu estou pegando uma gata. Quando eu digo que eu estou pegando uma gata, não significa que eu estou pegando uma gata felina. Quando eu digo isso, que eu quero dizer que eu estou ficando com uma menina muito bonita. Isso é o sentido conotativo. Mas quando eu digo o seguinte, olha, eu levei minha gata para o veterinário, isso já é o sentido real, sentido denotativo. Significa que realmente eu levei o meu felino para o médico, que é o médico de animais, que é o médico de animais. Vamos lá, continuemos. Veterinário. Pessoal, vocês vão dar vocês vão refletir agora sobre esse material, que diz o seguinte aqui mais à frente. Ó. Eu vou mandar para vocês um pequeno link com uma música do Thiago York. Aquela lá, eu amei te ver, que eu acho que deve ser o refrão mais conhecido por vocês dentro dessa música, ok? Então, pessoal, eu vou mandar um pequeno refrão dessa música, mas vocês vão ter que acompanhar essa música realmente para que vocês possam fazer uma atividade depois de acompanhar essa música. E a atividade vai ser bem bacana. Por favor, acompanhem comigo e depois eu vou mandar um pequeno simulado para vocês com 5 questões. Eu agradeço pela aula de hoje, eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa.
mas principalmente que vocês possam continuar dentro dessa aula com o restante desse material, ok? Eu agradeço por mais uma aula, agradeço por tudo e até a próxima. Se lembre-se, logo isso vai passar e logo a gente vai estar junto ali, viu? Agradeço por tudo e eu vou dar uma palavrinha para vocês aqui agora. Olha. Existe uma palavrinha chamada de memento mori. Se vocês puderem depois ir lá na internet e pesquisar o que significa isso tem tudo a ver com um momento, ok? Memento mori, que é em latim, memento mori. Beleza? Até a próxima, galera.